Tudo bem, primeiro ano? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na paz? Espero que sim, espero que tudo esteja na paz, que tudo esteja bem aí na sua casa, aí na sua vida, que as coisas estejam dando certo, né? Eu sei que você sempre está bem ativo aí no Eclass, que você sempre está de olho em muitas matérias e a minha também é mais uma delas. Mas fique até o final desse vídeo de hoje, acompanhe essa aula que você não vai se arrepender, tá bom? Eu sei que está sendo puxado, eu sei que está sendo uma rotina exaustiva que vocês estão tendo, mas confie em Deus, esse ano já está terminando, o terceiro bimestre ele também está terminando, então foque aí nas coisas que você tem para fazer, tá certo? Foque aí nos trabalhos, nas provas, não perca as datas, tá certo? Porque afinal de contas nós acabamos de passar pelas primeiras, já está chegando as próximas, não perca tempo, galera. Se organize que você vai conseguir dar conta de muitas coisas além da sua vida aí na escola, tá bom? Queria que também deixar uma oração, né, para nós antes da gente iniciar essa aula, porque senão de nada faz sentido, né? A gente está entrando na presença de Deus sem estarmos falando com Ele. Santo Deus, amado Pai, estamos aqui, meu Deus, mais uma aula, mais um momento em que a gente vai estar juntos aqui, falando sobre coisas relevantes, falando, Pai, sobre coisas espirituais. E para tudo isso, meu Deus, a gente te pede a tua orientação, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja também nessa aula aqui agora, para que a gente aprenda algumas coisas novas, para que a gente reforce conhecimentos também que já sabemos e podemos, Pai, também, através dessa aula, acabar também fazendo melhor as coisas, Pai, que a gente possa fazer melhor as coisas na nossa vida espiritual, fazer melhor as coisas na nossa vida com o nosso próximo e fazendo as coisas de uma maneira melhor também para o Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar com você hoje a função que a igreja tem dentro da vida humana. E já estou aqui de cara te dando o assunto dessa aula de hoje. Então você vai pensar assim, mas por que, pastor, você vai falar sobre a igreja hoje? Vou falar sobre igreja porque, primeiro, você tem que entender o que é o conceito de igreja, tá? Antes da gente falar de templo, antes da gente falar de construções humanas, de tijolos, né, enfim, a gente tem que falar do que é a igreja. A igreja não é, vamos definir o que a igreja não é, tá certo? A igreja não é aquele templo maravilhoso, bonito que você tem lá, que antes da pandemia você entrava e você sentava ali, e ali você tinha, né, os vitrais muito legais, muito bonitos, você tinha, quem sabe, um ar-condicionado, você tinha, quem sabe, bancos muito confortáveis, você tinha um belo lugar para um belo espetáculo, né? Um belo lugar para uma boa pregação, para uma boa palavra ali ser dada sobre a Bíblia. Não é isso que é a igreja. A igreja é algo muito mais profundo do que apenas um lugar físico. A igreja não é apenas isso. Aquilo lá é apenas o local onde a gente se encontra. Porque a igreja mesmo são os seres humanos. Igreja somos eu e você. Igreja somos nós. E é por isso que Jesus escreve que é onde dois ou mais estão juntos no nome dele, ali ele também está. Ou seja, ali Deus se encontra, ali Deus sente prazer em estar. Portanto, igreja é aonde as pessoas se reúnem para falar de Deus, para testemunhar sobre Deus, para se fortalecer em Deus. Tá certo? Então, definimos o que é igreja. Ok, então a igreja a gente percebe que envolve um grupo de seres humanos que tem uma fé, né, que tem uma crença semelhante e através dessa crença eles se fortalecem uns com os outros e assim eles conseguem continuar a sua vida cada vez melhores, cada vez agora
fortalecidos mais e mais, porque eles têm um grupo que os apoia, um grupo que segue rumo ao mesmo objetivo. Isso é igreja, tá certo? Então, visto que a igreja é esse grupo de pessoas com a mesma crença, que tem os mesmos objetivos de vida, os mesmos propósitos, que segue rumo ao céu, né? Que o objetivo não é apenas fazer o bem nessa vida e focar os olhos para essa vida, mas é pensar no porvir, é pensar na vida eterna. Isso é a igreja, galera. Como então que a igreja vai impactar no mundo? Como que a igreja vai fazer diferença no mundo? Veja só, a Bíblia descreve de que a igreja ela é semelhante ao sal e à luz desse mundo. Você já ouviu falar desse texto, né, de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo? Na Bíblia é descrito de que nós, como igreja, a nossa função é ser luz e ser sal. Vamos aqui falar um pouquinho da luz, tá certo? A luz. Você já esteve em uma situação em que estava tão escuro, mas tão escuro que você não enxergava nem a sua mão? Que você não enxergava nem onde você estava pisando? Eu já estive. Teve certa vez que eu estava juntamente a outro grupo de pessoas, alguns anos atrás. Nós estávamos acampando e a gente entrou no meio da madrugada dentro da floresta. A gente tinha uma trilha para percorrer, cuja qual já tinha sido pré-determinada algumas horas antes, né, durante o dia. Ali os líderes do acampamento foram lá, verificaram toda aquela trilha que a gente ia percorrer, né, se ela era segura. E aí de noite, então, aproximadamente umas 2 horas da manhã, a gente estava dentro da trilha, no meio da floresta, não se enxergava nada. Meu, era muito escuro, muito escuro. E tanto é que a proteção que eu tinha, a proteção que os outros também tinham, é que a gente seguia o parceiro da frente. Pois é, então você sempre estava ali em contato com a pessoa que estava na sua frente. A pessoa que estava na sua frente, ela te guiava assim como você guiava a que estava atrás de você. E o interessante é que chegou o momento da nossa trilha em que a gente entrou dentro do rio. E dentro do rio, chegou o momento em que eu perdi a pessoa da minha frente, por alguns minutos, tipo 2 minutos. Mas foi o suficiente para eu ficar desesperado, porque eu tinha uma galera atrás de mim, eu tinha muitas pessoas atrás de mim, que eu liderava, e eu não sabia para onde ir. Eu só sei que eu estava dentro do rio, e aí às vezes eu esbarrava na margem do rio, falava, opa, para eu virar para a direita. Eu virava e eu continuava andando, só que eu estava ouvindo, né? Ouvindo o som do pessoal que estava na minha frente, mas não enxergava nada, e foi horrível. Foi horrível, eu nunca senti uma sensação tão frustrante quanto não conseguir enxergar. Assim é, galera, esse mundo que a gente vive. As pessoas estão sempre tão afastadas de Deus, tão afastadas às vezes dos propósitos que Deus tem para elas, que é como se elas estivessem cegas. Elas não enxergam o caminho, elas estão andando reto, mas elas na verdade não sabem para onde que aquele caminho vai dar. Se elas virarem para a esquerda, para a direita, elas não sabem qual que é o final daquele caminho. Por quê? Porque estão longe de Deus. Não sabem para onde estão indo para onde a vida levar. E a nossa função é ser luz, uma luz que ilumine essas pessoas a tal ponto em que elas comecem a enxergar a condição delas mesmas, que elas comecem a enxergar o caminho e falar, opa, peraí, então quer dizer que eu estava andando aqui sem saber para onde estava indo e estava indo para um caminho ruim, para um caminho que Deus não deseja, para um caminho que vai me fazer mal. Pera, agora que eu estou enxergando melhor, eu consigo ver de que eu estava andando por um caminho errado. Eu preciso andar pelo caminho certo. E quem faz isso na vida das pessoas é você e eu. E aí você se questiona, né? Mas por que Deus pediu para mim, para você ser luz para esse mundo? Por misericórdia. Porque Deus podia muito bem fazer com que anjos aparecessem, na verdade, e pregasse para todos os seres humanos da Terra, não é? Ele poderia fazer um ato sobrenatural, né, e aparecer para as pessoas dessa Terra, mas ele pede para mim e para você ser luz, para a gente fazer diferença na vida dos outros, porque ele sabe que quando a gente cuida do outro, automaticamente a gente está cuidando de nós mesmos. Ou seja, quando você se preocupa com a salvação do teu irmão,
você automaticamente começa a verificar como é que está a sua salvação. Então, nesse processo, Deus ele nos usa para salvar e ao mesmo tempo ele nos salva. Entendeu? Agora vamos para o sal, O sal, gente, ele tem uma função. Só que o sal, ele se torna sal, certo? Ele é colocado dentro do saleiro, ali existem, né, vários grãozinhos de sal e cada um desses grãozinhos são importantes quando você joga isso na comida, certo? Inclusive, quando você joga muitos grãozinhos, né, muito sal, você joga até a mais, você salga a comida. Quando você joga de menos, você percebe que você precisa jogar na quantidade certa. Mas fato é que o sal precisa sair do saleiro. Isso nos mostra o quê? Nós cristãos somos sal. E cristãos juntos com outros cristãos são apenas sal dentro do saleiro. A nossa função é sair do saleiro e salgar a vida de outras pessoas, salgar o alimento espiritual também de outras pessoas, né? A gente poder salgar, trazer sabor, trazer tempero, trazer alegria para a vida de outras pessoas. Afinal de contas, conforme a gente for pregando a palavra, as pessoas vão sendo transformadas e essa transformação na vida vai trazendo esse tempero que só o sal pode fazer. Só o sal pode trazer gosto para a comida. Inclusive, é por isso que só eu e você, mostrando a Deus, é que podemos trazer sentido para a vida das pessoas. Portanto, quando a gente está dentro da igreja, a gente tem que entender que a gente está lá para recarregar a nossa bateria. Mas a nossa função é usar essa bateria durante a semana fora da igreja. Usar no nosso dia a dia, né? Usar na nossa escola. Agora vocês não estão mais indo fisicamente na escola, mas a escola vem até vocês. Mas a influência da escola, ou seja, os amigos da escola, vocês têm contato deles, vocês têm o WhatsApp deles, vocês podem se relacionar com eles. E fato é que se o mundo não tivesse o sal e a luz, que somos eu e você, a igreja de Deus, o mundo estaria 1000 vezes pior do que está. Portanto, lembre-se, você tem uma função nobre nessa terra, a de ser bênção na vida de outros. Seja igreja na vida dos outros. Esse é o meu recado para você hoje. Fique com Deus. Deus abençoe.